Bom dia, boa tarde ou boa noite, gente. Como eu havia dito no vídeo anterior, estou dando início aqui ao projeto TI em resumos. Nesse slide inicial tem meus dados de contato, meu nome Luzio Filho, meu e-mail filholuzio@gmail.com, o Instagram que eu vou divulgar o material é @TI em resumos, o Facebook é uma página TI em resumos, ok? Antes de iniciarmos, eu vou dizer que vamos começar pelo conteúdo de redes de computadores. Eu separei a primeira aula em duas partes, parte 1 e parte 2, certo? Essa que eu vou mostrar é a parte 1. Para tanto, eu tenho que registrar algumas observações. As minhas aulas, meus vídeos são baseados em resumos feitos por mim. Esses resumos eles foram acumulados ao longo dos últimos meses em estudos para concursos públicos por diversos materiais. Materiais de livro eletrônico, materiais de livro impresso, materiais de questões de outras provas, materiais de pesquisas na internet, em website, entre outros. São muitos materiais. Portanto, como é material baseado em resumo, o ideal é que seja estudado o conteúdo que eu vou disponibilizar aqui por quem tem um mínimo de um conhecimento já, ok? Segunda observação é que o foco dessas aulas é concursos públicos. Isso quer dizer que é para você acertar a questão na hora de marcar lá na sua prova. Não estamos aqui para fazer uma pesquisa acadêmica, não estamos aqui para fazer uma implementação prática numa empresa ou no órgão público, não estamos aqui para uma certificação e uma tecnologia. Aqui o foco é o concurso público, certo? Então é para a gente acertar a questão na hora da prova e só. Terceira observação é que eu vou prezar por aulas curtas, por vídeos curtos, para que não fique tão cansativo. Entre 15 e 40 minutos no máximo cada vídeo. Eu vou tentar, na medida do possível, ficar neste intervalo, ok? Tem uma pequena agenda sobre o primeiro vídeo que estou gravando, né? Vamos ver primeiramente os conceitos de rede de computadores. Separei 3 conceitos para nós vermos. A estrutura, o que compõe uma rede de computador. Posteriormente vamos ver computação por circuito versus computação por pacote e formas de interações. Conceito. Eu separei 3 conceitos aqui importantes para a gente entender o que era uma rede de computador. O primeiro é da ISO, que diz que um conjunto de um ou mais computadores ou software associado, periféricos, terminais, operadores humanos, processos físicos, meios de transferência de informação, entre outros componentes, formando um conjunto autônomo capaz de executar o processamento e a transferência de informações, certo? O segundo conceito que eu peguei foi do portal GSTI. Rede de computadores é uma estrutura de computadores e dispositivos conectados através de um sistema de comunicação com o objetivo de compartilharem informações e recursos entre si. Tal sistema envolve meios de transmissão e protocolos. O terceiro da SMF, uma rede de computadores, é um sistema de comunicação de dados constituído através da interligação de computadores e outros dispositivos, com a finalidade de trocar informações e partilhar recursos. O funcionamento de uma rede de computadores implica um determinado conjunto de meios físicos, hardware e determinados componentes de software. O que nós podemos observar aqui, gente? Primeira observação, o que tem em comum nesses 3 conceitos? Temos em comum aqui que uma rede de computador tem um objetivo do compartilhamento de informações e de recursos, ou seja, a espinha dorsal da rede, a lógica da rede que está grifada aqui, certo? É tentar compartilhar a transferência de informações e de recursos, ok? Então, os 3 conceitos eles se baseiam nessa premissa de que a espinha dorsal de uma rede de computadores ela tem como objetivo o partilhamento de informações e de recursos. Para isso é necessário haver comunicação, para isso é necessário haver infraestrutura, para isso é necessário haver terminais, coisas que nós vamos ver mais adiante. Então aqui nós temos uma estrutura de rede. Basicamente, uma rede ela é formada por 3 tipos de equipamentos ou objetos, digamos assim, sejam eles abstratos ou não, certo? O primeiro tipo são as estações de trabalho. Eu preciso, para uma rede de computador, ter estações de trabalho, ok? Preciso de estações de trabalho. O segundo são meios de comunicações e o terceiro são equipamentos de infraestrutura de rede. Quem são as estações de trabalho? São os computadores pessoais,
são os notebooks, são os ultrabooks, são os celulares, enfim, são todas as máquinas usadas para você executar algum trabalho numa rede de computadores, seja ele uma pesquisa na internet simples, uma visualização de um vídeo num tablet ou o desenvolvimento de um aplicativo, uma programação, por exemplo, ok? Meios de comunicação. É como a rede vai se comunicar, como as estações de trabalho vão se comunicar entre si. Existem diversos meios, aqui eu separei apenas o principal, que é o cabo azul, aquele cabo azul tradicional que nós utilizamos para redes, e uma conexão wireless, por exemplo, sem fio, ok? Que usa ondas eletromagnéticas. Equipamentos de infraestrutura. Somente as estações de trabalho e os meios de comunicações, eles não são suficientes para a gente fazer uma rede que vale a pena, uma rede robusta, certo? Para isso, nós precisamos também de equipamentos de infraestrutura. O que são esses equipamentos de infraestrutura? São os equipamentos de apoio à rede, certo? Quem são eles? Por exemplo, switch, roteadores, repetidores, entre muitos e muitos outros. São equipamentos típicos de rede. Nós vamos estudar também um por um desses equipamentos. Então, uma rede de computador ela necessita desses três tipos de objetos, digamos assim. Estações de trabalho, meios de comunicação e equipamentos de infraestrutura de rede. Vamos lá? Agora, nós precisamos entender o conceito de comutação por circuito versus comutação por pacote. Para que nós entendamos com certa facilidade, eu vou lembrar a vocês aqui, se vocês lembram de como é que funcionava o telefone tradicional. Ainda funciona, na verdade, mas é pouco usado hoje em dia. Você disca um número para outro número, e aí se alguém tentar ligar para sua casa, ele vai dar ocupado, certo? Via de regra é assim que funciona. Nos primórdios da telefonia, existia o papel do telefonista, que era um operador que ia lá e conectava os cabos um ao outro para que a ligação fosse feita. O que ele estava fazendo na verdade? Ele estava estabelecendo um circuito, certo? O circuito nada mais é do que um caminho que liga um terminal a outro, certo? Isso aqui é um circuito. E na comutação por circuito, esse caminho é um caminho físico, ok? Então, quando eu disco o telefone, ele se conecta a um equipamento que nós chamamos de comutador. Esse comutador ele tem a missão de substituir o telefonista de 30 anos atrás, por exemplo. E aí esse comutador ele pode discar diretamente para o telefone de destino, ou se não houver uma linha direta, ele vai se comunicar com comutadores até que chegue ao destino. Então assim era a telefonia tradicional, certo? Então baseado nisso, vamos ver como é que funciona a comutação por circuito e a comutação por pacote. O principal exemplo da comutação por circuito é exatamente a telefonia tradicional, que trafegava o quê? Voz, certo? E ela tem basicamente três fases. E para fins de concurso público, a primeira fase é a mais importante, que é o estabelecimento de um circuito fim a fim, ou ponto a ponto, ou terminal a terminal, são sinônimos, certo? Então essa fase é importantíssima e ela se diferencia da comutação por pacote. Então é bom a gente ter isso em mente. Quando você disca de um telefone convencional para outro, existe um tempo entre o término da sua ligação e o toque do outro telefone. Esse tempo é exatamente o tempo de estabelecimento do circuito. Ele procura um caminho para estabelecer aquele circuito. E se ele encontrar a linha, ou seja, se não estiver ocupado, se ele encontrar um caminho, toca o telefone, ok? Então tem o estabelecimento do circuito, posteriormente ao estabelecimento do circuito vai ter a transferência da voz e depois a desconexão do circuito, certo? Essa desconexão do circuito ela é feita por quem fez a ligação, que a gente chama de terminal master. Ele é o dono deste estabelecimento. Isso aqui é só para fins de curiosidade. É por isso que quando quem recebeu a ligação tenta desligar o telefone e não consegue. Você põe o telefone do gancho, tira e a ligação continua existindo. É porque só quem pode desconectar o circuito é quem estabeleceu o circuito, ok? Então, o comutador ele procura um caminho físico para o estabelecimento da conexão. Eu acabei de falar. Isso aqui é muito importante, tá, gente? É importante. Comutação por circuito necessita de um caminho físico. Necessita de um caminho físico, comutação por circuito, tá?
Na comutação por circuito, ainda há a reserva da banda entre as extremidades, ou seja, eu reservo uma banda entre o telefone 1 e o telefone 2. E essa banda ela é fixa, para a informação percorrer o mesmo caminho e chega em ordem, necessariamente. A informação sempre trafega pelo mesmo caminho. Então, voltando aqui ao slide anterior, se o circuito que eu estabeleci foi esse aqui, essa ligação vai sempre percorrer somente esse circuito. O que acontece, por exemplo, se esse comutador der pau? Deu uma chuva, esse computador fica em algum bairro que estava chovendo muito e deu pau durante a ligação. O que vai acontecer com essa conexão que existe aqui? Vai cair a ligação. Então, é por isso que eventualmente cairia a ligação de uma conexão estabelecida por comutação de circuito, certo? Um comutador no meio do caminho pode ter dado algum problema, a ligação cai, você tem que fazer a ligação de novo. E não tem a inteligência de procurar outro caminho como tem na computação por pacote. Ok, gente? Vamos lá. A reserva exclusiva de largura de banda do circuito faz o sistema ineficiente. Vamos pensar um pouquinho. Por que torna um sistema ineficiente? Simples, porque você reserva uma largura de banda e você não está usando essa largura de banda o tempo inteiro. Você não está falando o tempo inteiro. Há intervalo entre uma palavra e outra. Às vezes alguém pede para esperar um pouquinho na linha, etc. Então você não está usando aquela largura de banda de forma eficiente. É por isso que nos primórdios da telefonia, o telefone custava tão caro, certo? A tarifa do serviço com comutação de circuito é baseada pela distância entre os terminais e o tempo de ligação. Eu acho que com base nisso aqui deu para entender o porquê, né? O circuito ele fica todo ocupado enquanto você está usando, ok? Então ninguém vai conseguir estabelecer uma outra ligação nesse caminho que está sendo feito aqui, ok? Por isso era tão caro. E esse também era o motivo de haver muitas linhas cruzadas antes. Eventualmente dava algum problema que uma ligação caía e pegava o computador de outra ligação e aí nós tínhamos as famosas linhas cruzadas. Quem é mais antigo deve ter vivido muito isso. As pessoas mais novas talvez não seja um pouco abstrato. Vamos para a comutação por pacote. A comutação por pacote, o exemplo característico é a internet, tráfego de dados e voz sobre IP, o famoso VoIP, ok? Ele envia uma mensagem de dados dividida em pequenas unidades chamadas de pacotes. É por isso que o nome é comutação por pacote. E não exige um prévio estabelecimento de caminho. Isso aqui é muito importante. Ou seja, não tenho que fazer nenhuma conexão, não tenho que estabelecer nenhum caminho fixo, etc. Se um caminho não está funcionando, eu vou por outro e assim vai. Os pacotes podem ser transmitidos por diferentes caminhos e chegar até mesmo fora de ordem, porque o nó de destino ele reordena os pacotes, tá? Isso quer dizer o quê? Que é uma comunicação mais tolerante a falhas. Além disso, não há reserva prévia da largura de banda e assim também não há o desperdício de recursos. Por quê? Porque é usado sob demanda. A largura de banda é fornecida sob demanda, como ocorre com a tecnologia VoIP. A tarifa da comutação por pacote ela é feita pelo volume de tráfego, ou seja, pela quantidade de uso. É bem mais justa e bem mais barata. Ok, gente? Então, isso aqui é um breve resumo sobre a diferença entre comutação por circuito e comutação por pacote. A partir disso, a gente consegue assentar praticamente qualquer questão sobre esse assunto. Ainda tem uma tabela aqui com uma comparação, certo? Configurações de chamada. Na comutação de circuito ela é obrigatória, na comutação por pacote não é necessário. Caminho físico dedicado. Na comutação de circuito, sim. Na comutação de pacote, não é dedicado. Pacote segue o mesmo caminho. Na comutação de circuito, sim. Tem que estar na ordem, certo? Comutação por pacote, não. Isso aqui é importante, este item aqui, tá, gente? Vou marcar os itens importantes aqui. Pacotes chegam na mesma ordem. Sim, não. Reserva de largura de banda. Isso aqui também é importante. Isso aqui é tema de questões. Na comutação de circuito ela é fixa e na comutação de pacote ela é dinâmica, ou seja, de acordo com o uso. Largura de banda desperdiçada. Na comutação de circuito, sim. Na comutação por pacote, não. A falha de equipamento é fatal, sim, no circuito e não no pacote. Com base naquele gráfico que eu mostrei 2 slides atrás, é bem fácil de deduzir toda essa tabela. Ok, gente? Então, vamos lá.
Posteriormente a isso, ao entendimento de o que é comutação por circuito e comutação por pacote, é interessante nós vermos a classificação da rede quanto às formas de interação. Para fins de concurso público, existem dois principais tipos de forma de interação. A interação par a par e a interação cliente-servidor. O que é cada uma dessas? Na par a par não existe hierarquia ou exclusividade no fornecimento de informações trafegadas. Cada computador funciona como cliente e como servidor ao mesmo tempo. Ela também é chamada de par a par, ponto a ponto, peer-to-peer ou P2P. Em um momento, um computador pode solicitar informação e o outro pode fornecer. Em outro momento, ele pode fornecer. Ou seja, na forma de interação par a par, um computador agora pode ser servidor e daqui a 2 minutos ele pode ser cliente solicitando uma requisição para algum outro computador. Basicamente isso. Cliente-servidor é o extremo oposto. Existe um computador responsável por fornecer informações que ele é denominado de servidor. Ok? Então, existe o papel do servidor. Aqui vamos ter como, digamos que seria equivalente a papéis. Existe um computador lá dedicado a ser um servidor. Ok, gente? E quando ele fizer isso de forma centralizada, ele será denominado servidor dedicado. Ok? Servidor dedicado. Mas quando ele fornece apenas um serviço. Já quando ele fornece vários serviços, será denominado servidor compartilhado. Exemplos, Luzio. Exemplo de um servidor dedicado, um servidor de impressão, um servidor de arquivos. Exemplo de um servidor compartilhado, um servidor web que tenha uma pasta instalada junto com um servidor de banco de dados instalado, entre outros, certo? Vários serviços, provendo vários serviços ao mesmo tempo. Ok, gente? Então é bem tranquilo aí essas duas formas de interação. Ficamos nesta primeira aula. Até aqui, para a aula não ser longa, como eu havia falado. A partir desses conceitos iniciais apenas que eu vi, já é possível ter algumas questões de concursos públicos, mas isso é apenas um aperitivo. A próxima aula eu vou dar continuidade a esses conceitos iniciais e posteriormente vamos fazer uma bateria de exercícios. A bibliografia consultada para essa primeira aula foi o material do Estratégia Concursos que eu comprei, o website teleco.com.br, livro de rede de computadores de Tannenbaum, portal GSTI. Cabe um registro rapidamente, diga não à pirataria. Vamos sempre prestigiar materiais bons de qualidade e esse material de redes do professor André Castro que eu comprei, ele é muito bom mesmo. Eu aconselho você a ir lá e comprar porque além de prestigiar um trabalho que é muito difícil, muito árduo, você tem ainda o fórum de dúvidas lá que eles são bastante atenciosos, entre outras coisas, ok? Repito, essa aula que eu fiz, ela é baseada em resumo dos meus estudos, certo? Então, é para quem tem um conhecimento mínimo sobre o assunto. É isso, até a próxima aula. Tchau, tchau.